Oi, pessoal, graça e paz, tudo na santa paz de Deus. Vamos para mais um vídeo de hoje. Hoje nós vamos recordar, pessoal, uma parte que fala da palavra de Josué 7. É um resumo do que fala na palavra, né? Vamos começar como falando sobre essa passagem que fala onde Josué pega o povo de Israel e vem pelo deserto e vem derrotando, ganhando as batalhas de guerras, cidade que Deus dava para Josué. Que Josué, um homem valente, homem que obedecia à palavra de Deus. E Deus estava com Josué. Naquela batalha, o povo vencia. E Josué conduzia 30.000 homens para combater guerras. Em todas elas, era vencedor. Por quê? Porque Josué era um homem de Deus, um homem que Deus confiava, que pôs para batalhar contra o povo, porque aquele povo seriam povos que adorava outros deuses, e Deus sempre a dominou contra, contra essas coisas, adorações ao ídolo, coisas, outros deuses. E Deus sempre estava com Josué, porque Josué era homem que servia o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Então ele vencia todas. E quando chegou naquela cidade de Jericó, aqueles homens venceram a guerra. Mas quando ia para outra cidade, depois que eles venceram a guerra, eles foram para uma cidade pequenininha, chamada Ai. Só que naquela cidade não precisava aquele tanto de homens, 30.000 homens, com Josué. Só com. Aí o que aconteceu? Josué mandou 3.000 homens, 2.000 homens, acho que é 2.000 homens, para combater aquela cidadinha, porque era uma cidade pequena. Só que antes ele mandou, Josué manda 2 espiões naquela cidade. Mas antes disso, Deus já tinha avisado para Josué para que ele não tocasse em ouros, prata, nada daquela cidade lá, porque pertencia a Deus. E ele mandou aqueles espias ali. E tinha um no meio, por nome de Acã, que ele foi lá e tocou, roubou aquela joia. E o povo inteiro foi amaldiçoado. Por quê? Porque ele tocou naquela joia que Deus não queria que ele tocasse. Mas só que ele ficou quieto, não contou para ninguém. Foi lá e enterrou aquela joia perto da casa dele e não falou nada a ninguém. E, Josué, tentava ir de novo lá e foi derrotado. Foi derrotado a guerra. Foi derrotado e ele caiu de joelho. Mas como que pode ter derrotado? Uma cidade menor que aquela ali. O Senhor deu, ele falava com Deus. Senhor, tu deu aquela cidade grande e nós vencemos a guerra. Agora nós perder por essa cidade mais pequena, que não precisava nem de tanto daqueles homens, nós perdemos. O que está acontecendo? E Josué entrou em desespero. Josué, Josué mais aqueles anciões que estavam ali, foram lá na arca conversar com o Senhor, implorar, rasgaram até a veste. Josué rasgou até a veste, caiu
de, de joelho em terra, de cabeça em terra, falando com Deus, reclamando com Deus o que tinha acontecido, que eles estavam vencendo a guerra. E ele falava: por que, Senhor, tiraste da terra, do Egito, para vir aqui para nós perder? E reclamava com Deus, né? E Deus ouviu a oração dele e falou com ele. Falou com ele que o povo de Israel tinha contaminado com aquelas joias que foram tiradas, que desobedeceu a ordem dele. E aí veio aquele temor em Josué, e Josué pediu perdão para Deus, implorou o perdão. E fala na palavra. E aí ele foi lá e descobriu que era Cã. Falou que tinha. Deus falou que era Cã que tinha pegado, tocado naquela joia. E por causa de olha o dano que fez. Por um pecado oculto, irmãos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes a pessoa peca achando que não é idolatria, achando que isso é agradável a Deus. E tem muitas coisas, irmão. Até no meio de uma comunidade que você vai, que você serve a Deus, você fica idolatrando, às vezes, uma placa da igreja, você quer ser melhor do que esse, melhor do que aquele, e acha que você está servindo a Deus, e às vezes você tá adorando uma idolatria, imagem. Isso aí é dominável a Deus. Isso é um pecado também. É um pecado oculto, escondido. Às vezes você não sabe. E é um pecado escondido. Então tem que tomar muito cuidado. Mano. Nós ficarmos pegados em placas de igreja. Nós temos que se apegar em Cristo, mano. Pegar no Evangelho. Pedir a Deus para Deus iluminar nossa mente, para nós servir a Deus examinando as Escrituras, andando pela Bíblia, as Escrituras, que é a palavra de Deus, que é ela que nos leva ao conhecimento da verdade. Porque às vezes, por que fala na palavra que o povo sofre por falta de entendimento? Porque às vezes a gente pensa, por não estudar a Bíblia, não examinar a Escritura, a gente entra por caminhos tenebrosos, caminhos que a gente, às vezes, irmão, a gente está dando lado para o inimigo e não sabe. Então nós temos que amadurecer, ficar esperto naquilo que Deus determina para a gente. Então Deus determina o que para nós hoje? Para nós não ser enganados, nós examinar as escrituras sagradas, para que nós não se apegue em coisas que às vezes a gente vai entristecer, aborrecer a Deus. Então Deus, ele quer levar nós ao conhecimento da verdade, quer livrar o povo dele do Egito, da escravidão. Ele quer levar nós a um conhecimento de Cristo, um conhecimento novo, que nós possamos ter a nossa mente aberta com Cristo, né? Se aprofundar nas Escrituras, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz a palavra de Deus. Então, nessa parte de palavra, tem muitas coisas, tem muitos pecados ocultos que às vezes tira nós de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. Porque Deus quer ver um povo crescido,
sábio, um povo que lute, mas lute e vença. Vença a guerra, mas sem pecado oculto. Confesse seus pecados perante Deus. Deus quer homens valentes, homens que assumem os seus erros. Não esteja como Acã. Cometeu aquele pecado e ele não era um homem reto, não era um homem que confessava seus pecados. Às vezes você está aí, você fala, eu nunca pequei, nunca, nunca pequei e se Deus quiser nunca vou pecar. Só de pensarmos assim, nós já estamos pecando. Porque nós peca, porque está escrito na palavra. Aquele que fala que não tem pecado está mentindo, porque está na palavra. Nós temos que ser honestos. Para nós vencer uma batalha, nós temos que, primeira coisa, nós temos que andar em retidão e estar ligado em Cristo, ser instruído na palavra, entendimento, em sabedoria, para nós vencer o mal. Porque o mal que tanto nos odeia. Se nós não tiver alicerçado em Cristo, na palavra, a gente vai perder. A gente perde a guerra por inimigo. Ele faz de nós o que quer. E agora, a nossa guerra é combater contra o engano, contra a mentira. Nós confessarmos que somos pecadores. E é só pela misericórdia de Deus que nós somos salvos. Não somos salvos por nós, pela nossa força, porque somos pecadores. Mas Cristo, que é o capitão, ele vence por nós a guerra. Como Josué. Josué, ele era na frente daquele povo. Então, tudo tinha que passar por Josué. E Josué era responsável por aquele povo de Israel, mas pela desobediência daquele povo. Então veio por cima todo o pecado sobre o povo de Israel e foram afetados pelo pecado. Então, o que acontece? Foi punido. Aqueles homens voltou pelo deserto. Não foram, então foram cobrados. E Deus cobra a pessoa. Às vezes nós paga preço por desobediência, por tudo que a gente às vezes comete, a gente paga aqui. Porque se você creu em Jesus Cristo, você é um salvo, mas pela falta de entendimento, de sabedoria, você sofre. Porque você não vai à verdade, às Escrituras, à Bíblia, à Santa Palavra. Porque falta de entendimento vem sofrimento. Então, para a gente não sofrer à toa, a gente tem que estar ligado em Cristo, ligado na palavra. Estudar a Bíblia, né? E viver em Cristo. É o que Deus requer de nós. Que nós cresça em sabedoria e entendimento. E tomarmos cuidado, né? Tomarmos cuidado com tudo aquilo que a gente faz para Deus. Como que é a sua vida diante de Deus? Como que está? Né? Nossa vida, nós temos que examinar. Será que estamos agradando a Deus? Será que estamos indo pela Escritura? Então Deus quer isso. Deus quer nos ensinar em como Ele requer de nós, para que nós combata contra o pecado
e esteja seguindo a Ele. Na verdade, firmes, como ele falou para Josué, não desvie da boca do livro dessa lei, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Então, o vídeo de hoje, irmão, Deus abençoe a todos, perdoe alguma coisa, fique na santa paz de Deus e de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.